Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Porque temos fé, porque acreditamos que Jesus ressuscitou, é que viemos aqui celebrar a sua ressurreição e pedir-lhe ao mesmo tempo que aumente a nossa fé. Aquela fé que queremos alimentar com a palavra e o pão. Aquela fé que queremos depois testemunhar no nosso cotidiano. E é esse mandato que o ressuscitado nos dá. Porque muitas vezes não estamos atentos a esse desafio, a esse mandato, e depois falhamos. Vamos reconhecer o nosso pecado e pedir-lhe perdão para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade. Cristo, tem piedade. Cristo, tem piedade. Oh, Cristo, tem piedade de nós. Oh, Cristo, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Tem piedade de Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo,
Só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora por se ver restituído à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e negaste na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negaste o santo e o justo e pediste a libertação de um assassino. Mataste o autor da vida, mas deste e ressuscitaste dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Quando vos invocar, ouvi-me, ó Deus de justiça. Vós que na tribulação me tendes protegido, compadecei-vos de mim e ouvi a minha súplica. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Sabem que o Senhor faz maravilhas pelos seus amigos. O Senhor me atende quando o invoco. Muitos dizem: quem nos fará felizes? Fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto. Em paz me deito e adormeço tranquilo, porque só vós, Senhor, me fazeis repousar em segurança. Erguei, Senhor, sobre nós a luz do vosso rosto.
Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, escrevo-vos isto para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos Jesus Cristo, o justo, como advogado junto do Pai. Ele é vítima propiciou-se pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nós sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas se alguém guardar a sua palavra, nesse o amor de Deus é perfeito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: "Por que estáis perturbados? E porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: "Tendes aí alguma coisa para comer?" Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: "Foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas." Palavra da salvação. Terceiro domingo da Páscoa, e é Páscoa como no primeiro domingo. Somos convidados a retomar
o caminho de Emaús. Aquele caminho que aqueles 2 discípulos percorriam tristes, cabisbaixos, desanimados. Mas que depois de encontrarem o ressuscitado, voltam para Jerusalém a correr, alegres, para levarem a notícia da ressurreição à comunidade dos apóstolos. E aí começa o Evangelho de hoje. Quando chegaram lá, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E é quando estão a contar isso que o ressuscitado se coloca no meio deles. É o primeiro domingo da Páscoa. Os saúda, a paz esteja convosco. Como não quisessem acreditar no que estavam a ver, julgando ser um fantasma, até lhes pede de comer. Quer de novo com eles partilhar a mesa. E depois que lhes diz, faz-lhes compreender as Escrituras, recorda-lhes as palavras que lhes tinha dito e depois explica-as melhor, para lhes dizer, assim está escrito que o Messias havia de sofrer, ressuscitar dos mortos ao 3º dia, que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. E é essa pregação que nós encontrávamos em Pedro na primeira leitura, que recordando o querigma, recordando o centro da nossa fé, paixão, morte e ressurreição de Jesus, convida aqueles que tinham esperado o Messias, mas não o acolheram, os judeus, agora a reconhecerem o que tinham feito, a arrependerem-se e a acreditarem em Jesus, na certeza de que Ele irá perdoar os pecados. Irá perdoar aquela falta de acolhimento, irá perdoar aquele crime em que eles tinham colaborado, condenando-o à morte. E São Paulo, ou São João, na segunda leitura, recorda-nos mais uma vez esse mesmo perdão. Meus filhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos em Jesus Cristo, o justo, um advogado junto do Pai. Ele é a vítima da expiação. Nós sabemos e conhecemos que Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar. Portanto, agora o importante é conhecer o seu mandamento e procurar guardá-lo, vivê-lo. E esse é o desafio que o ressuscitado fez, então, aos discípulos. Esse é o desafio que Ele faz hoje a cada um de nós. Por isso, como lhes disse a eles, diz-nos a nós, vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Eles eram testemunhas de Jesus. Eles eram testemunhas da ressurreição. Eles cumpriram aquele mandato de ir pregar em nome de Jesus a todos, convidando ao arrependimento para receberem o perdão dos pecados. Nós somos testemunhas de que ao longo destes séculos isso aconteceu. Então agora temos nós este mesmo mandato de ir anunciar Jesus e anunciar como aquele que veio para nos salvar e não para nos condenar. Anunciar como aquele que veio para perdoar quando nós nos abrimos à sua graça, ao seu perdão. Para isso, o que é que precisamos então para podermos cumprir este mandato? Em primeiro lugar, acreditar em Jesus, ter fé. Mas não uma fé apenas que recebemos no batismo, em gérmen ou em semente. Uma fé que se tem que alimentar para se poder desenvolver e dar frutos. E alimenta-se como? Alimenta-se da palavra. Aquela palavra que se cumpriu, aquela palavra que Jesus procurou levar ao entendimento dos apóstolos, aquela palavra que nós entenderemos e nela descobriremos o projeto de Deus sobre nós quando formos capazes de a ler numa atitude orante. Rezar a palavra. Então estaremos a crescer na fé. E aí iremos descobrir, de facto, qual a nossa missão para podermos ser as testemunhas do ressuscitado no mundo de hoje, a começar pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, passando depois pelos caminhos ou espaços de diversão. De tal maneira nós sejamos testemunhas de que Cristo ressuscitou,
Também nós sejamos testemunhas do amor de Deus por cada um, como amando também nós de verdade. Este é o desafio do Mestre. E só vivendo este desafio seremos testemunhas da ressurreição, seremos cristãos alegres e levaremos a alegria da ressurreição ao mundo de hoje. Acolhamos Jesus. Façamos não um caminho para Emaús agora, mas o depois de Emaús que nos leva a correr ao encontro dos outros, a levar a notícia: Cristo ressuscitou. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, com substância ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. E subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo ressuscitado está no meio de nós, mas também está como defensor junto do Pai a interceder pelos pecadores do mundo inteiro. Com toda a confiança, peçamos-lhe na oração universal que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão que Ele oferece a cada homem, dizendo com confiança: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que se encontram Jesus Cristo na Eucaristia, nas Escrituras, pelos que o reconhecem a partir do pão e por aqueles a quem Ele perdoou os pecados, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem responsabilidades maiores, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes, perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que não ousam crer na ressurreição de Jesus, pelos que por vergonha negam o santo e o justo, e pelos que agem contra Ele por ignorância, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, pela vossa cruz e ressurreição cumpriste o que diziam as Escrituras. Fazei de nós testemunhas audazes da palavra no mundo onde nos enviais a trabalhar. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande felicidade, fazei tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas especialmente neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele passou pelo mundo fazendo o bem, aceitou o sofrimento da sua paixão e morte para nos levar à verdadeira felicidade. Ele é o Cordeiro Pascal que reconciliou convosco todos os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo e tornou-se a salvação das nações. Ele morreu, mas ressuscitou e está vivo. Ele está sempre conosco para nos dar a sua paz, a alegria de viver, a coragem na fé e a vida cheia de amor fraterno. Ele envia-nos a todas as nações para dar-nos testemunho do seu amor, pregar em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados. Onde Ele está, estaremos nós também um dia. Por isso queremos juntar já as nossas vozes às de todos os eleitos que cantam para sempre a alegria dos vivos, à volta do trono do Cordeiro vitorioso, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor e como outrora aos discípulos de Emaús, Ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vive, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, pela sua paixão e morte na cruz, fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificaste sentando à vossa direita, anunciamos a obra de vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal de vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja na fé e na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, com todos os bispos, presbíteros, diáconos, catequistas e todo o povo por vós resgatado. Abri os olhos do nosso coração às necessidades e sofrimentos dos irmãos. Inspirai as nossas palavras e obras para confortarmos os que andam cansados e oprimidos e ensinar-nos a servi-los de coração sincero, segundo o exemplo e mandamento de Cristo. Fazei que a vossa Igreja seja o testemunho vivo da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que em todos os homens se renove a esperança do mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebendo-nos na morada eterna onde viveremos sempre convosco, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Livrai-nos, Senhor, de todo o mal e de todo o pecado. Que a presença de vosso Filho ressuscitado dentre os mortos desfaça as nossas dúvidas religiosas, fortaleça a nossa fraqueza espiritual e faça de nós homens novos, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, vós estáis no meio de nós e comunicais-nos a vossa paz, como fizeste aos apóstolos. A seu exemplo, mudai o nosso coração, fazendo nós um povo de irmãos, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz, Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Deus, pela ressurreição do seu Filho unigênito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que celebrais com alegria o tempo pascal, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Emaús é a nossa história de cada dia. Muitas vezes olhos fechados, desiludidos, desanimados, sem sentido para a vida. Mas se nos deixarmos tocar pelo ressuscitado, nós viveremos o depois de Emaús. E é por esse depois de Emaús que Ele nos apela, Ele nos convida neste domingo. Saibamos acolher o seu convite e viver depois de Emaús a anunciar que Cristo ressuscitou e que se morreu por nós foi para nos salvar e nos perdoar os pecados. Convertamo-nos a Ele e sejamos testemunhas da ressurreição. Um bom domingo para todos, uma ótima semana, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.